Olá, meus queridos amados de Deus, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz para você, homem e mulher de Deus. Um ótimo domingo para todos vocês. Amém? A mensagem de hoje está imperdível. Sabe disso? Por quê? Porque hoje eu boto exatamente um título. Um título assim, esse nome aqui, ó. Leviatã. Leviatã. Que nome é esse? O que quer dizer esse nome Leviatã? Leviatã é exatamente um monstro. Um monstro. Sabe disso? Um animal gigantesco. Só que ele mora exatamente nas profundezas do mar. Você já foi ao mar? Hã? Você já viu aquelas águas escuras? Hã? Será que você já foi exatamente no meio do mar? Não, né? Ainda não, né? Pois é. Pois no mar existe algo que Deus fez muito gigantesco. Exatamente se chama Leviatã. É um animal marinho. Sabe disso? Ele mora nas profundezas do oceano. Sabe disso? Nas profundezas do mar. Foi Deus que fez ele. Só que ele mora lá. Mora lá. E ele é muito poderoso. E muito perigoso também. Sabe disso? Muito perigoso. E antes da gente falar do Leviatã, desse monstro marinho, se inscreva. Aqui abaixo, se inscreva nesse canal no YouTube. Quer saber por quê? Para que a gente venha exatamente estudar junto a palavra de Deus. Eu aqui e você aí. E junto vamos crescendo para a glória de Deus antes da volta de Jesus Cristo. Porque o que vai edificar a sua vida são essas mensagens bíblicas que vai te ajudar na sua caminhada. Edificar, te ajudar, te fortalecer na sua caminhada. Então se inscreva nesse canal no YouTube, ativa o sininho de notificação para que toda vez que eu colocar um vídeo novo, você venha exatamente receber no seu smartphone, no seu telefone, ou então no seu computador, ou então no seu tablet. Amém? E se você gostou exatamente desse vídeo, dá um joiazinho. Ok? Vamos para a mensagem. Para você ter ideia, a palavra fala exatamente sobre o Leviatã. Leviatã está escrito exatamente no livro de Jó. Livro de Jó, no capítulo 3, Jó 3, né? No verso 8, fala exatamente assim. Olha o que diz. Jó 3, verso 8 diz exatamente assim. Amaldiçoe naqueles dias, naqueles que sabem. Amaldiçoe naqueles que sabem amaldiçoar. O dia sabe hesitar. O monstro marinho. Quer dizer, o monstro que vive no meio do mar. O homem, exatamente, né? Esse monstro, o homem não pode nunca pescar ele. Ele não pode pescar esse monstro, que é o Leviatã. Só para você ter ideia também, no livro de Jó, o mesmo livro de Jó aqui, né, capítulo 41, no verso 1, vai falar exatamente desse monstro de novo. Olha o que diz. Jó 41, no verso 1, diz exatamente assim. Olha o que diz. Podes tu, com um anzol, apanhar o crocodilo? Ou lhe travar a língua, ou com uma corda? Hã? Pode meter-lhe no nariz uma vara de junco, ou furar-lhe a bochecha com um gancho? Tá vendo? Quer dizer, será que você pode perfurar como se fosse um corpo de um crocodilo, como uma lança, aquilo outro? Você pode até furar,
mas vai levar um pouco de minutos. Por quê? Porque o crocodilo, o corpo dele, né? O couro dele, ele é duro, muito duro. Sabe disso? Imagina só os seus dentes. Seus dentes. Só uma mordida dele, meu Deus do céu. É perigoso demais a mordida de um crocodilo. Não estou falando de um jacaré, não. Estou falando de um crocodilo. Um crocodilo é muito gigante. Grande. E forte também. Tem força. Só na sua mordida tem muita força. Sabe disso? E para perfurar o seu corpo, imagina só. Vai custar um pouco. Agora imagina só. Você bater de frente com o Leviatã. Porque esse aqui é só um exemplo de um crocodilo. Mas esse crocodilo poderia ser o quê? O Leviatã? Que mora nas profundezas do mar? Só que o Leviatã, ele tem as mesmas características de um crocodilo. Mas não é um crocodilo, não. Sabe disso? Porque aqui está falando um crocodilo, estava dando como se fosse um exemplo. Como se fosse o Leviatã, como se fosse um crocodilo gigantesco. Que mora nas profundezas do mar. O Leviatã ele é tão grande e perigoso, que homem nenhum pode pescar ele. E para você ter ideia, até no livro de Salmo 104, olha o que diz. Livro de Salmo 104 fala exatamente desse monstro marinho. No livro de Salmo 104, no verso 26, diz exatamente assim. Olha o que diz. Por ele, transita os navios. Quer dizer, é como se ele andasse, como se fosse passando pelos navios. Olha o que diz mais. É o monstro marinho que formaste para nele folgar. Tá vendo só? E olha o que diz mais ainda no livro de Salmo aqui, né? Salmo 17, 14. Olha o que diz. Só para você ter ideia. Olha o que diz no Salmo 117. Ou melhor, Salmo 17, melhor dizendo, rapaz. No verso 4. No verso 14, rapaz. Salmo 17, no verso 14, vai falar exatamente assim. Escuta só. Olha o que diz. Olha só o que diz, gente. Escuta só o que diz. Salmo 17, no verso 14, diz assim, ó. Com a tua mão, Senhor, dos homens, mudanos, o guião e desta vida, cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se farta de filhos, os que lhes sobra e deixa os seus pequeninos. Tá vendo só? É desse jeito que acontece. E só para você ter ideia aqui também, olha o que diz aqui. No livro de Isaías também fala exatamente assim. Livro do profeta Isaías 27, verso 1. Olha o que diz no 27. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente e veloz. É o dragão serpente, sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Tá vendo só? Quer dizer, no livro de Jó,
3:8 fala exatamente do Leviatã. Jó 41, no verso 1 até 34, se não me engano, né? Vai falar exatamente do Leviatã. Do Leviatã. E para você ter ideia, até o 34 mesmo, Jó 41, do verso 1 até o 34, vai falar sobre o Leviatã, né? Sobre as características dele. E também no Salmo 104, no verso 26, né? E também no Salmo 17, no verso também 14. E Isaías também, no livro de Isaías 27, no verso 1, vai falar sobre o Leviatã. E para você ter ideia, meu amigo, o Leviatã, ele é um algo marinho, um monstro marinho. Ele é como se fosse um dragão, um monstro, uma serpente grande, muito grande demais. E ele mora nas profundezas do mar. Quando ele se move, ele começa a mover as ondas. O mar começa a levantar ondas, movimentar as águas com grandes ondas. Sabe disso? Por quê? Será que é por isso que às vezes acontece algum tsunami? Será que é por isso que acontece às vezes o mar tomando alguma cidade? Será que é por causa dele? Que quando ele anda, começa a movimentar as ondas, levantar algumas ondas. Será que é por causa dele? Ou não? Ele é exatamente tão grande e ele se move muito rápido. Ele é muito veloz. Só para você ter ideia, nenhum arpão pode perfurar o seu corpo. Sabe disso? Não pode perfurar o seu corpo. Porque tem uma espécie de um couro, umas escamas nele, que é muito fechado. O ar não pode passar. Nem mesmo a água pode passar através das suas escamas. Sabe disso? E além do mais, as escamas dele é tão forte que nem um arpão e nem uma flecha, nada pode perfurar o seu corpo. Sabe disso? O seu dente é grande, forte. Imagina só uma mordida dele. É mais forte do que... Só uma mordida dele, do Leviatã, é mais forte do que a mordida de um crocodilo. Né? E para você ter ideia também, ele tem tanta força, que ele mesmo, ninguém pode controlar ele. Sabe disso? Por quê? Ele não pode ser pescado, né, como se fosse por um arpão, nem pescado por um anzol, e nem pode ser amarrado pela sua língua para trazer ele para fora. Sabe disso? Não pode. E para você ter ideia, ele pode até mesmo cuspir fogo pela sua boca, como se fosse um dragão. Como um dragão. E quando ele, pelo seu nariz, só pelo seu nariz, sai como se fosse, sabe o quê? Fumaça. Né? Como se fosse fumaça do seu nariz. É desse jeito. Esse monstro marinho foi o próprio Deus que fez ele. Foi o próprio Deus que fez. Sabe disso? E esse monstro marinho, ele mora nas profundezas do mar. Sabe disso? Será que um dia alguém já viu ele? Hã? Será? Será que realmente existe mesmo ele? Porque na Bíblia está escrito e fala sobre o Leviatã, o grande monstro marinho que mora nas profundezas mais fundas do mar. E para você ter ideia, meu amigo, esse monstro,
ele é tão perigoso de uma forma, tão perigoso, que nenhum homem não pode suportar ele. Não pode. Sabe disso? E ele, quando ele está agitado, se ele se agitar, ele pode até mesmo devorar um ser humano em questão de segundos. De segundo. Ele é muito perigoso, o Leviatã. Sabe disso? E para você ter ideia, meu amigo. Ter ideia. O Leviatã, ele, quando ele começa a se movimentar, pela sua rapidez, pela sua velocidade, porque ele é muito veloz, e ele, quando ele começa a movimentar dentro do mar, as ondas começam a se movimentar, se agitar. Sabe disso? Imagina só. Anaconda. Uma serpente gigante. Por que não falar da anaconda? Né? Como se fosse a sucuri. A sucuri, ela tem um limite dela crescer. Quando ela chega no seu limite dela crescer, né? Que ela mede muitos metros. Nem a sucuri, que é uma das cobras mais grandes, né? Entre a serpente da terra. Ela não é igualmente o Leviatã, não. O Leviatã ainda é mais grande, mais gigantesca ainda do que a própria sucuri, né? Até mesmo ver aqueles filmes, né? Que parte da anaconda. O Leviatã ainda é maior ainda. É gigantesco ele. E terrível. E perigoso. Muito perigoso demais. Para você ter ideia ainda, sabe o que ele pode ser considerado? Ele pode ser o próprio diabo também. Sabia disso? É. Porque na palavra de Deus fala como se ele fosse uma serpente. Uma serpente. Sabe disso? Uma serpente que mora no fundo do mar. No fundo do mar. Sabe disso? E só para você ter ideia, no livro de Isaías 27, no verso 1, fala, é como se ele fosse uma serpente, um dragão e uma serpente. Olha o que diz. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte. O dragão, serpente, veloz. Tá vendo só? Serpente e veloz. Dragão, serpente e veloz. E para você ter ideia, no livro de Apocalipse também fala sobre essa serpente, sobre o dragão. Apocalipse 12 fala exatamente, né, do verso 7, o verso 8, o verso 9 ali, diz sobre o dragão e sobre essa serpente. Sabe disso? A serpente. E para você ter ideia, quem é a serpente? É o próprio diabo. Quem é o dragão? É o próprio diabo. Por isso que o diabo, ele é como se fosse considerado parecido, igual o Leviatã. Sabe disso? O Leviatã. E quem fez o próprio Leviatã foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Sabe disso? E para você ter ideia, meu amigo, você já foi no meio do mar? Ou então no mar? Um dia, eu estava tomando banho, né? Ali no mar. Entrei ali um pouco fundo, que pudesse ficar somente até aqui. Na profundeza, só até aqui mesmo, batendo no meu peito aqui. E quando eu vi aquela água escura, rápido, eu saí. Né? E fui lá para fora. E fiquei meditando.
E no dia que eu comecei a ler a Bíblia e passei por essas palavras, mensagem, essas escrituras, do qual diz sobre o Leviatã, aí eu fiquei meditando, né? Porque a palavra de Deus diz que ele mora na profundeza do mar. Lá no fundo mesmo. No mais profundo que habita. O mais profundo ainda do mar. Lá no fundo mesmo. Aonde nenhum ser humano ainda não foi ainda. Sabe disso? E olha que eu mais vejo é homem no mar, né? Mergulhando no mar. Mas aonde o Leviatã está, que nesse lugar, no mais profundo do mar, nenhum homem ainda foi. Sabe disso? Nenhum. É algo que ainda não foi, né, explorado pelo homem. Sabe disso? Tem algo ainda que não foi explorado. E lá onde o Leviatã está, lá tem outros tipos de peixes que existem lá. Sabe disso? Peixe perigoso ainda. Perigosos. Sabe disso? Então, que nós venha entender, estudar todos os dias a palavra de Deus. Porque se eu não tivesse estudado a palavra de Deus, jamais eu teria, né? Eu não estaria sabendo sobre o Leviatã. Sobre esse monstro marinho do qual existe no mar. No mar não tem outro peixe, não tem outro gigante, esse peixe gigante, né? Não existe um peixe gigante igualmente o Leviatã, essa serpente, esse dragão, sabe disso? Esse monstro marinho. Não existe outro peixe, não existe um peixe ou outro peixe, não, como se fosse do tamanho do Leviatã. No mar não existe. Não fala de outro peixe. Ou então de um peixe igual o Leviatã. Não fala. O Leviatã, ele é o único monstro marinho que mora nas profundezas do mar. Ele é o único gigante. Sabe disso? O único. Imagina só. Você andar lá no meio do mar. Ou então, né? Dar uma voltazinha de barco. De navios. Né? Então de lancha, de jet ski, e ele passar assim, como se fosse fazendo um zigue-zague assim, entre os navios. Imaginou nisso? Já imaginou? O que será que você ia sentir na hora que você visse ele passando assim? Aquele gigante, né? Aquele monstro marinho gigante passando assim, fazendo zigue-zague no meio dos navios. Me diz aí. Então pensa nisso você. Pensa. Porque eu quando li, estudei um pouco sobre isso, eu não acredito, nem eu acreditei que poderia existir algo incomparável assim. Sabe disso? Algo que Deus fez tão grande. Tão grande. Maior do que os peixes do mar, maior do que um tubarão, maior do que uma baleia, maior do que uma orca, maior do que eu... Não acreditei. Foi preciso eu ler e reler, para mim entender que Deus fez algo terrível, que mora nas profundezas do mar, no lugar mais fundo do mar, aonde nenhum homem ainda não explorou, não foi até lá. Imagina, forte, não é isso? Pensa nisso, pensa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Essa foi a mensagem, falando sobre o grande monstro marinho, que é exatamente Leviatã. Leviatã. Estuda a mensagem. Estuda a palavra de Deus. A palavra de Deus tem muita coisa para revelar para você. Você precisa ficar por dentro de tudo, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe
Graças e paz a cada um de vocês e um forte abraço do coração de cada um de vocês. Amém? Se você gostou desse vídeo, dá um joia, um ok. E se inscreva nesse canal, se inscreva. Aqui nós vamos ficar por dentro de muita coisa que está escrito na palavra de Deus. Amém? Graças e paz seja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.